e a Páscoa comercial. Há 3 Páscoas. Qual nós celebramos? A judaica, a cristã ou a comercial? A Páscoa é uma comemoração religiosa muito antiga. E eu queria falar nesta noite, comemorado o domingo de Páscoa, as igrejas do mundo todo, igrejas cristãs. Começando da origem da Páscoa, a judaica. Ela surgiu na África, no Egito, quando os judeus lá estavam. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que a nação de Israel ela foi praticamente construída dentro de outra nação, que foi a nação do Egito. Jacó, um dos patriarcas da nação. Jacó era neto de Abraão, que é o pai da nação de Israel. Deus chamou Abraão e falou que dele sairia um povo, que era o povo judeu. Abraão teve Isaque e Isaque teve Jacó. Jacó teve 12 filhos. Os irmãos de José, um era José, né? José era o segundo mais novo. E os irmãos dele venderam José como escravo e José foi parar na corte do Egito, vendido para Faraó. Passado o tempo, história linda na Bíblia, houve uma fome na terra, naquela época, na Palestina, e a família toda teve que se mudar para pegar comida, comprar comida no Egito. Uma família com 70 pessoas já. Todos os parentes, naquela época tinha escravos, era um clã. E já tinha 70 pessoas. José já estava lá, e José já era casado, já tinha sua família. Chegando no Egito, essa família prosperou porque José já era governador do Egito. E essa família, meus irmãos, lá ficou crescendo, se expandindo. E por 400 anos já era um povo enorme, grande, a ponto dos egípcios se assustarem com o tamanho de Israel dentro da nação. Era uma nação escrava no Egito, mas era uma população gigantesca, amedrontou o faraó. O faraó eram os reis, todos os reis que apareciam lá eram chamados de faraó. E então um dos faraós, que já não se dava bem com a nação de Israel, começou a oprimir a nação. Porque, na verdade, 400 anos se passaram e Deus tinha uma promessa de tirar a nação que estava oprimida no Egito e dar a terra prometida, que era na Palestina, a terra de Canaã, chamada Canaã. Os cananeus habitavam 7 nações em toda a Palestina, eram as nações cananeias. Mas Deus tinha feito uma promessa para trazer a nação para possuir essa terra, uma terra muito fértil, uma terra boa. E então Deus preparou a saída do povo do Egito. Sabemos, segundo as Escrituras, meus irmãos, que o Egito era uma terra politeísta e altamente idólatra. Até um gato era um deus no Egito. A figura do gato. O gato era uma divindade, dentre outras e outras divindades que o Egito vivia. Então a nação de Israel, que era um povo que Deus tinha uma aliança com ele, descendentes de Adão, como todas as nações, mas dos filhos de Adão, Sem deu origem aos semitas, né? Israel era uma das nações semitas, com quem Deus tinha uma aliança. E então Deus queria tirar essa nação do meio desse povo, naquela época muito idólatra. Deus preparou, porque Deus havia prometido de resgatar o seu povo do Egito, de tirar o povo do Egito. Diz a Bíblia que Deus quis libertar o povo do Egito. E aí Deus preparou primeiramente Moisés.
Quando chegou já perto da saída dos judeus do Egito, Faraó tinha dado uma ordem para que as parteiras egípcias não deixassem sobreviver os homens, nascidos homens. E aí nasceu o menino de uma judia chamada Joquebede, ele não tinha nome ainda, nasceu um menino. A mãe, Joquebede, tinha uma filha chamada Miriam. Miriam já deveria ser grandinha, mas quando ela teve Moisés, que deveria ser morto, segundo a ordem do faraó, Joquebede ficou 3 meses escondido, com o menino escondido. Mas diz a Bíblia em Êxodo que, não podendo mais esconder o menino, ela fez um cesto e colocou no rio Nilo. Olha que coisa interessante, a filha de Joquebede, Miriam, foi acompanhando o cesto que Moisés estava. E ela foi seguindo o cesto na beira do rio, até que o cesto se estacionou num determinado local lá. E a menina ficou olhando ali, tomando conta. Imagina a cena, a irmãzinha olhando para o bebê, irmãozinho dela, à distância, cuidando. Mas Deus é soberano. E então Deus permitiu naquele momento, preparou naquele momento, para que a filha de Faraó fosse tomar banho no rio com as moças dela. E então a filha de Faraó foi lá tomar banho no rio, e elas viram o bebê no cesto. E elas foram lá, pediu para as moças irem lá, ver o que era. O menino estava chorando. O que Miriam fez? A irmãzinha correu, foi lá falar com a filha de Faraó e falou, aí as moças tinham falado, é dos filhos dos judeus. Só que o menino era belo. Aí a Miriam, que estava lá tomando conta, foi para a filha de Faraó e falou, você quer que eu chame uma escrava hebreia para que cuide do menino para você? Para que crie essa criança para você? Quem que a Miriam chamou? A mãe, né? Chamou Joquebede. Aí a filha de Faraó falou, você vai amamentar esse menino para mim, e depois quando ele desmamar, você traz para mim, porque eu vou criar. E aí, eu vou pagar você, eu vou assalariar você. Joquebede, a mãe, foi assalariada para cuidar do próprio filho, para amamentar. Diz a Bíblia que quando o menino desmamou, Joquebede foi lá, entregou lá no palácio para a filha de Faraó, e aí ela deu o nome de Moisés, porque significa das águas foi tirado. História extraordinária. Moisés ficou 40 anos na corte, sendo preparado certamente por Deus, para que Deus cumprisse um propósito da tirada do povo do Egito. Moisés era um faraózinho, filho da princesa. E aí Moisés, quando chegou aos 40 anos, Moisés assassinou um egípcio. Foi descoberto que Moisés fez aquilo com um egípcio porque ele era um judeu. Então Moisés teve medo, Moisés fugiu para a terra de Midian. Chegando lá, Moisés se casou com a filha de um sacerdote de Midian, chamado Jetro, e a sua esposa Zípora. E ele ficou 40 anos na terra de Midian, como pastor de ovelhas. 40 anos na corte, 40 anos agora no deserto de Midian, aos 80 anos de idade. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, volta para o Egito e tira o meu povo de lá. E aí começa a Páscoa. A Páscoa começa com a saída do povo do Egito. É uma história grande, mas encurtando. Quando Moisés foi lá no Egito, Deus começou a pesar a mão sobre toda a nação do Egito. E aí Deus começou a punir a nação do Egito e lançar pragas através de Moisés e o seu irmão Arão. E a 10ª praga sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Mas quando, na noite que os primogênitos de toda a nação teriam que morrer,
Deus deu uma ordem para que cada família judaica pudesse matar um cordeiro, se reunir entre famílias, mas pegasse o sangue do cordeiro, passasse sobre os umbrais da porta, porque o anjo iria visitar toda a nação. E se encontrasse o sangue passado nos umbrais, o anjo passaria sobre aquela casa e não destruiria o primogênito daquela casa. E aí, meus irmãos, Faraó estava resistindo até então, mas quando aconteceu essa última praga, Faraó deu uma ordem para os judeus, no capítulo 12 de Êxodo, versículo 31, que os judeus saíssem imediatamente. E aqui faz todo sentido a celebração da Páscoa. A ordem foi essa. Eu quero pregar rapidamente, para que Miguel possa acompanhar toda a mensagem. Não chore. 12:31 diz assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Naquela noite, o povo tinha que sair naquela noite. O povo tinha que sair imediatamente da terra do Egito. E aí Moisés conduziu o êxodo, a saída do povo. E o povo foi para o deserto e Deus tinha dado a ordem para que celebrassem uma festa, para que celebrasse algo que ficasse registrado e comemorado continuamente por toda a nação, em todas as épocas. No capítulo 12, versículo 14, Deus falou assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então o povo foi e celebrou essa festa lá no Egito. Versículo 17, 12:17, que diz assim: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, que são o pão sem fermento, o matzá, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes, a multidão da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis o pães asmos, ou maçã, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então era no início da primavera. O início da primavera, dia 14, então seria celebrado, mas era uma semanas de comemoração. Essa foi a ordem de Deus, e o povo teve que fazer. Era comemorada, na verdade, no dia 14, no início da primavera. O pão, a comida da Páscoa, era, como eu disse aqui, o maçã, o pão sem fermento. Por quê? Porque tinha uma representação, representava que não daria tempo o povo sequer esperar para o dia seguinte. A ordem de Deus foi: saiam essa noite. Então era o pão que não podia ser fermentado. E qual era o memorial? Pressa, rapidez, sair às pressas, comer o pão sem fermento, comer o pão puro. E ali tinha um significado muito interessante. Também na Páscoa, o vinho da mesma forma, era o vinho sem fermento, não era o vinho, não dava tempo o vinho ter fermentado. E o vinho sem fermento, chamado de Pessach. O Pessach é exatamente o nome de Páscoa. A Páscoa no hebraico é Pessach, e é o nome do vinho. O vinho recebeu o nome do Pessach. A verdade, vinho significa Pessach, que é a Páscoa. Da mesma forma, era o vinho suco integral, que a gente conhece, é o vinho não fermentado. Eles comiam ervas amargas, água salgada e deixavam um osso tostado, que simbolizava a escravidão e o sofrimento na terra do Egito.
Até hoje os judeus fazem isso. Você puxar aí no Google, você vai ver como é que é a mesa dos judeus. O pão sem fermento, o vinho, o suco integral, as ervas amargas, a água salgada, que simbolizava tanto a erva quanto as águas, significava exatamente a escravidão, o simbolismo. E, meus irmãos, Jesus, ele era judeu. E Jesus, ele celebrava a Páscoa durante todo o tempo dele aqui na terra. Nós encontramos nos evangelhos Jesus comendo a Páscoa. E encontramos mais na última Páscoa. Foi quando Jesus sentou com os seus discípulos, Lucas 22. E Jesus sentou para comer a Páscoa com os discípulos. Diz assim o texto, Lucas 22, 14, 15. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu, e ele passou a vida toda celebrando essa Páscoa judaica. Ele não deixou de cumprir nenhuma delas. Mas Jesus morreu na Páscoa justamente porque ele era o cordeiro que iria ser sacrificado. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então veja, Jesus, ele comeu a Páscoa ali, naquela noite do sacrifício do Senhor Jesus, era a comemoração da Páscoa, porque estava tudo ligado. Jesus, na verdade, era exatamente, a Páscoa judaica apontava para Jesus, porque Jesus seria o sacrifício perfeito, Jesus seria a Páscoa perfeita, Jesus era o único e o último sacrifício aceito pelo Pai, por Deus. E então, Jesus entrou em Jerusalém, inclusive, exatamente no momento em que os cordeiros eram preparados pelas famílias judaicas. O cordeiro, lá em Êxodo, depois a gente pode ver esses textos aí que são vários, eles eram preparados pelas famílias 4 dias antes do sacrifício dele, do cordeiro. 4 dias as famílias preparavam o cordeiro, deixavam lá. 4 dias depois o cordeiro era sacrificado. E Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes do seu sacrifício. Quando as crianças cantavam Hosana, 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 ali é certinho o dia que Jesus entrou. Ele entrou 4 dias antes, como cordeiro que estava sendo preparado. Na noite de quarta-feira era a ceia de Páscoa. Foi quando nós lemos aqui. Jesus sentou numa noite de quarta-feira com os apóstolos. Na quinta-feira, Jesus foi morto, que era justamente no dia que o cordeiro era morto, era sacrificado. E então, quinta, sexta, sábado, no domingo, terceiro dia, Jesus ressuscitou. Essa foi a obra perfeita de Deus, o sangue do Senhor. E nesta noite, quando Jesus sentou com os discípulos, ele deu início à ceia. Ele pegou 2 elementos da comida, da Páscoa, para ele dar início à sua ceia, a ceia cristã. Ele pegou o pão, distribuiu entre os apóstolos, discípulos, e ele pegou o suco da videira, o vinho, e também deu aos discípulos, dizendo: este agora significa o meu corpo que foi sacrificado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, e vocês podem celebrar a minha morte. E o suco da uva, o vinho, representa o meu sangue que foi derramado por vós, e vocês devem fazer isso aí continuamente. A Páscoa e a ceia estão totalmente interligadas. Jesus deu início à ceia da Páscoa. Por quê? Porque Jesus é o cordeiro aceito, perfeito, único, suficiente, o cordeiro que foi morto. Depois de Jesus, Deus não aceita nenhum tipo de sacrifício de sangue. Depois de Jesus, não existe mais nenhum tipo de oferendas, de sacrifício que se faça a Deus, porque Deus não aceita, porque o sacrifício perfeito é Cristo.
O único sacrifício aceito pelo Pai, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e não há outro. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus é a aliança perfeita e real de Deus para com o homem. Quando nós aceitamos essa obra de Jesus, nós estamos em perfeita harmonia com a aliança de Deus com o homem. Esta é a obra maravilhosa. O pão sem fermento significava saída do Egito. O sacrifício de Jesus significa saída da morte para a vida, saída da escravidão do pecado para uma vida eterna. Suco da uva significa purificação dos pecados, libertação completa. Jesus fez isso na cruz por todos nós. Mas entrou, meus irmãos, o paganismo nessas festas. Concílio de Nicéia, 325, o imperador Constantino, ele alterou a data da Páscoa, do dia 14, para o final dela, na verdade, o início, depois da primavera, o início da lua cheia. Na primeira lua cheia, o Constantino alterou e colocou a Páscoa para essa data. Nós vimos agora a lua cheia, a lua bonita, né? E quando eu li isso aqui, ele falou a verdade. Então, se for o paganismo, ele trouxe elementos para dentro disso. Constantino fez isso e foi colocado lá e autorizado no Concílio de Nicéia a alteração da data para a primeira lua cheia após a primavera. E os elementos que vieram, como ovo, coelhos, vieram da Mesopotâmia, a deusa da fertilidade. Você procura lá, a deusa da fertilidade, ela tinha ovos também. Porém, meus irmãos, a pergunta, para a gente concluir: como um cristão celebra a Páscoa? A nossa Páscoa é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele disse exatamente isso. Para um cristão de verdade, o cristão ele não se prende a elementos que possam prejudicar essa festa tão linda, tão significativa, tão tremenda para todos nós. Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E aí ele já estava falando para a pessoa ser, cada um é como uma massa pura, sem fermento, o fermento do pecado. Como, pois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, sacrificado, foi morto por nós. Por isso, celebremos a festa, não do velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos, com o maçã, com o pão da sinceridade da verdade. Agora não é mais físico, não é mais material, agora para nós cristãos é espiritual. E o significado é Jesus. Cristo, como disse Paulo, Ele é a nossa Páscoa. Nós usamos a Páscoa como festa, feriado, como instrumento para que nós falemos do verdadeiro significado da Páscoa. Nós teríamos hoje um musical de Páscoa e as igrejas, eu tenho 30 e tantos anos de convertido, sempre teve, assim, a gente sempre se aproveitou, como faz no Natal. O Natal a gente não vê dentro da Bíblia, é uma comemoração, mas nós utilizamos como estratégia para falarmos do nascimento de Jesus no Natal, para falarmos da morte de Jesus na Páscoa. E é tremendo, porque um cristão, ele faz isso. O cristão pode comer o ovo da Páscoa. Alguém recebeu o chocolate da Páscoa aí? Se tiver com medo de comer porque é do inimigo, pode trazê-la para casa que a gente come. Não tem problema para nós, porque a nossa mentalidade está fora das superstições. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo no nosso coração. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, a gente pode trocar presente,
chocolate, o ovo da Páscoa, não tem problema para um cristão de verdade. Nós não estamos idolatrando, nós não estamos presos a essas coisas, porque nós já temos Jesus no nosso coração, amém? Então é muito bom a gente ser liberto por essa mensagem libertadora, tremenda. Jesus é tudo para nós. Jesus é completo em nossas vidas, nós o amamos e nós vivemos. E assim, comercial, a Páscoa comercial, sem problema nenhum. Deixa o comércio bombar na Páscoa, deixa as pessoas venderem na Páscoa, deixa o comércio ferver na Páscoa, não tem problema. Tem gente que vai condenar tudo, né? O cristão imaturo, ele condena tudo. Ele fala que é coisa do diabo, que é coisa do inferno. Em épocas passadas era o paganismo, era isso, mas o cristão ele já está solto dessas coisas, ele está liberto. O sangue de Jesus já nos libertou de todas as amarras e mentiras do diabo sobre as nossas vidas, amém?